de hoje tem como título, né, Práticas de Acessibilidade para Alunos com Deficiência Visual no Ensino Remoto. A gente focou mesmo nessa questão de como fazer acessibilidade para o ensino remoto. Algumas práticas que a gente vai fazer aqui, nós já fazíamos no presencial. Quando o presencial voltar, o professor que acha que disser, eu gostei da didática, dessa didática do material, quando era remoto, pode estar estendendo, né? Muito dessa parte do que eu e Karim vamos apresentar para vocês aqui, a gente fazia presencialmente. Então, como a questão do ensino remoto limita essa questão da presença, a gente precisa muito da colaboração, muito do feedback com o professor, para que a gente possa estar alinhando como é que esse material chega acessível para o aluno. Então, já foram feitas as apresentações, os informes eu já dei alguns, os agradecimentos à apresentação também. Então, eu vou estar apresentando para vocês agora os tópicos que a gente vai estar trabalhando na formação de hoje. São 4 tópicos, certo? O primeiro tópico, a gente vai falar um pouco, certo? É só uma introdução, assim, até mesmo para a questão da gente entender essa questão da acessibilidade, né? Até onde vai essa questão da acessibilidade. Então, o primeiro tópico, Karine e eu vamos abordar para vocês um pouco do papel do ledor na promoção da acessibilidade, que meio que a gente já está falando um pouco desse primeiro tópico. No segundo momento, que eu já começo a parte prática, que eu quero que vocês participem muito com a gente, nós vamos estar elencando algumas práticas de acessibilidade que podem ser feitas pelo professor para que adeque o material que vai enviar para o aluno, certo? Então, como é que o professor vai ver se esse material faz a leitura no PDF? Como é isso? Como é que eu sei se está lendo ou se não está lendo? Se não estiver lendo o PDF, de repente o professor tem um livro já digitalizado, é um livro muito importante, é um conteúdo que precisa ser passado para o aluno, mas ele percebe que não está adaptado para que o aluno possa ouvir esse material, né? Então, como é que faz isso? Se não está adaptado, como é que adapta? Como é que converte? Como é que edita? A gente vai estar falando um pouco disso na prática. Na sequência, a Karine vai falar para vocês um pouco de como desenvolver atividades com filmes e vídeos utilizando a audiodescrição. Que programa que você pode utilizar se você tem um filme importante para passar para o aluno, mas o aluno é baixa visão, o aluno é cego, ou, enfim, o resíduo que ele tem de visão não dá para ele ver as imagens. Como você pode fazer com essas imagens? Como descrevê-las? Como fazer um resumo disso? Como fazer uma audiodescrição prévia, se for o caso, porque às vezes a Karine vai explicar para vocês que às vezes não tem como fazer uma audiodescrição simultânea, né? Porque tem muitos diálogos no filme. Então, você pode fazer uma audiodescrição prévia para o aluno ter uma noção do filme antes. Ou uma audiodescrição pós, para que ele possa captar as principais informações do filme. A Karine vai se debruçar sobre esse ponto, certo? Ela vai explicar com detalhes para vocês, e também a utilização do programa Bala a Boca. Finalizando a nossa formação de hoje, Karine e eu vamos estar passando alguns princípios básicos de orientação referentes ao aluno com deficiência visual. Algumas coisas que a gente utilizava no presencial, que deu para adaptar para o remoto, e algumas coisas que são muito particulares do ensino remoto. Então, a gente vai estar abordando isso para vocês também. Então, iniciando nosso primeiro ponto, né, que é o único ponto que, assim, que é mais, digamos assim, relacionado diretamente com o papel do ledor na promoção da acessibilidade, é entender um pouco do que é a nossa função na universidade, qual é a nossa função de acessibilidade, né? Algumas coisas a gente trabalha muito, como a professora Ana também falou na introdução dela, o nosso papel não é fazer pelo aluno, certo? Ao contrário. O nosso intuito, a nossa formação, a nossa conduta ética dentro da universidade é que o aluno tenha autonomia para fazer tudo dentro da universidade, né?
O que ele não consegue fazer por alguma limitação motora, alguma limitação auditiva, alguma limitação visual, a gente torna esse material ou esse evento ou essa atividade, a gente tenta tornar acessível para ele, né? Porque o aluno, todos os alunos que entram na universidade são capazes de desempenhar o seu papel de aluno. O que a gente precisa entender é que cada um, né, cada pessoa é particular e consegue fazer, consegue desempenhar essas atividades dentro da faculdade de formas diferentes, né? Então, o nosso papel é bem esse, é garantir para os alunos que têm especificidades visuais ou motoras que eles possam ter um apoio técnico para ter as suas atividades adequadas, acessíveis, né? A gente não está aqui para fazer pelo aluno, a gente não tem essa política, né? A gente tenta fazer que fique acessível para o aluno, né? A gente fala isso porque a gente sabe que o público presente, a maior parte é professores, para que eles fiquem também confortáveis com esse papel, não é? Então, nós não estamos ali para fazer alguns momentos, a gente orienta para o professor, mas sempre vai ser uma relação do professor e do aluno, e a gente só está aqui para tentar mediar aquele aluno que tenha alguma especificidade, que de repente não possa desenvolver o papel, não é que ele não possa desenvolver, que todos eles podem desenvolver, mas de qual forma ele pode desenvolver? Oralmente, escrito. Então, a gente tem que ver como o aluno consegue desenvolver. Que ele vai desenvolver, isso é fato. Mas aí, se aquela forma está acessível para ele, é que a gente, como olhar técnico, né, como olhar especialista, a gente já teve várias formações na DAIN, a gente já tem uma. Não é que a gente sabe mais, viu, gente? Não é isso. A gente só tem um pouquinho mais de experiência nessa parte técnica. Vocês vão ver no decorrer da formação que são coisas muito simples e que a partir de hoje vocês também vão conseguir fazer com os alunos de vocês, com os amigos, que eu vi que tem alguns alunos aqui que também estão junto, querendo conhecer um pouco dessa questão da acessibilidade dentro da universidade. Eu não vou me alongar nessa questão do papel do ler e da acessibilidade, que, como eu disse, vai ser algo bem prático. Eu vou finalizar esse primeiro tópico só mostrando para vocês um documentário rapidinho, certo? São 2 minutos. E aí aqui eu já explico que algumas pessoas que estão participando vão ouvir, né? Outras pessoas vão ver e ouvir. A gente entende as limitações dessa parte do vídeo, mas aí é um vídeo importante, os diálogos no documentário são muito claros, então eu sei que todo mundo vai conseguir participar desse momento, certo? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Para a gente finalizar esse primeiro tópico, certo? Só um minutinho. Deixa eu ver aqui o áudio. É um documentário rapidinho, certo? E depois eu abro para a gente trocar um pouco, né? Ver o que é que vocês acham sobre essa primeira parte da acessibilidade. Eu e Karina, a gente quer ouvir vocês também, tá, gente? Então, vamos lá.
Só um momento, o Eric está sem áudio. Voltou, Karine? Não. Todinho ficou sem áudio? Sim, sem áudio. Tá, desculpa, gente. Então, vou tirar o fone aqui. Acho que foi o fone. Me dá um retorno aí, Karine. Tá com áudio agora? Agora está um pouco baixo, mas está. Mas dá para ouvir? Karine, dá para ouvir? Não, ainda não. Ainda está sem áudio. Não. Mas estava ouvindo no início? Estava ouvindo no início, Karine? Então, gente, eu vou compartilhar com vocês. Eu e Karine, a gente estava... a gente é bem atriz, né? Era tudo brincadeirinha isso. A gente botou um vídeo de propósito para não prestar, para vocês verem como é que é na aula. Brincadeira, gente. A gente testou antes, o vídeo estava prestando. O áudio estava bacana, mas eu não sei o que aconteceu agora. Que ele... Já vou compartilhar agora, o pessoal está pedindo aqui no chat. É uma pena, gente, que não deu para vocês verem e ouvirem, porque é um resumo do que a gente faz na universidade, né? É um resumo do trabalho do Ledor e desse olhar, do entender que o aluno com algum tipo de deficiência, ele pode fazer tudo, gente. Como vocês vão ver no documentário, que eles têm família, eles namoram, eles passam em concursos, eles passam em processos seletivos, né? E para fazer essas atividades do cotidiano, em alguns momentos eles só precisam que seja adaptado. Então, o documentário, depois vocês podem assistir. A gente queria finalizar essa primeira parte porque a gente acha que é um resumo do que a gente está fazendo aqui hoje, né? Pena que não deu para vocês verem com a gente. Isso vai acontecer também, tá, gente? Na aula, aí vocês vão ter que compartilhar o link, vocês vão ter que depois mandar pelo WhatsApp, por e-mail, porque no sistema remoto essas coisas acontecem também. Quando era no presencial, Karine e eu, a gente fazia muito esse trabalho nos atendimentos, né? O professor passava um documentário, o professor passava um filme, e eu e a Karine fazíamos esse tipo de trabalho com o aluno. A gente assistia com o aluno, fazia uma descrição anterior e posterior. Infelizmente, a internet não deixou, mas vamos prosseguir, certo? Alguém quer falar um pouquinho? Estou achando que vocês estão caladinhos. Ninguém? Então, vamos lá. Então, vamos para o nosso ponto 2, certo? Deixa eu só apresentar aqui. Tá, então, iniciando o ponto 2, a gente já vai agora sim ver essa questão prática. Tá, Érica, você falou de acessibilidade na universidade, falou de acessibilidade para alunos, mas como é que a gente faz na prática? Então, vamos começar a praticar agora, certo? A primeira coisa que, enquanto professor, é você saber se o material que você tem, ele está acessível, né? A questão da adaptação dos textos. Como assim, Érica? Como é que eu vou saber? A gente baixa textos, a gente baixa PDFs, e-books, a gente recebe PDFs de amigos, o professor geralmente também compartilha de um material bacana com o professor, não é? E aí você precisa ver se esse material está acessível. Na verdade, você precisa ouvir se esse material está acessível, né? Existe disponível no mercado, inclusive eu vou apresentar para vocês um agora, leitores de tela. Porque o que a gente, o leitor de tela, o que é que ele qual é a acessibilidade que ele dá para o aluno? Eu, enquanto vidente, estou vendo ali a imagem daquele texto.
O leitor de tela vai passar para o aluno com algum tipo de deficiência visual, que ele vai ler a tela para o aluno, certo? Então, eu vou apresentar para vocês aqui um leitor de tela que eu utilizo, porque às vezes o material já está adaptado, você já baixou ele, já recebeu ele, em o que a gente chama de PDF pesquisável, né? Que é aquele PDF que quando você joga ele no leitor de tela, ele já lê sem a gente precisar fazer nenhuma adaptação nele, certo? Eu utilizo o Foxit. Vocês vão receber esse link, esse material aqui vocês vão receber em PDF, certo? Estou verbalizando o nome do site, o nome do programa, mas vocês podem depois receber esse material. Então, se você colocar lá no Google Foxit Read, vai aparecer a imagem dele, né? Ele é gratuito, certo? Você baixa, você instala ele. Eu não vou instalar ele agora aqui no meu, porque até pela questão da dinâmica, né? Mas ele é bem fácil, gente. Se vocês clicarem no link que eu vou estar compartilhando no material, ou se vocês só colocarem lá no Google Foxit Reading, ele já vai mandar vocês para esse link que eu estou aqui, certo? Ah, Érica, eu esqueci esse nome na hora. E agora? Aqui na simulação que eu fiz, ó, vocês vão ver que eu coloquei assim, leitor de tela. Na hora que eu dei o print dessa imagem, certo? Então, esqueceu o nome, colocou lá leitor de tela. E, de repente, até vocês já podem descobrir um outro que seja até mais fácil do que esse. Eu baixei esse, certo, no meu computador, e eu utilizo esse de forma satisfatória, é gratuito, e eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Quando você baixa o seu Foxit no seu computador, quando você abrir, ele vai aparecer essa telinha, né? Uma telinha de propaganda e tal, e tal, e tal. Aí aqui no seu lado esquerdo, na parte superior, vai ter um local que você clica para abrir arquivos. Nessa hora, o Foxit vai ter acesso aos textos que você já tem salvo no computador, certo? Feito isso, quando você escolhe o arquivo que você quer baixar. Aqui, no caso, eu estou fazendo uma simulação de um arquivo que eu recebi de um professor, para saber se o PGCC estava apto para leitura, para o aluno ouvir, né, no computador dele. Então, você baixou, como é que eu vou saber? Como é que você faz a leitura? Então, abrir o arquivo, quando você clicar no arquivo que você quer, vai aparecer essa tela, certo? Aí você vai clicar aqui em exibir. Quando você clicar em exibir, vai aparecer os vários ícones, várias funções e atividades que faz. Hoje eu vou apresentar para vocês só a função de ouvir, certo? Mas tem girar, enfim, tem várias adaptações, se você quer contar as palavras, tem muitas funções no Foxit. Hoje eu vou ensinar para vocês só a função de leitura. Então, você baixou o Foxit, abriu o arquivo, ele vai abrir, quando você clicar no arquivo que você quer, vai abrir aqui em exibir e vai procurar no seu lado direito, na parte superior, o assistente. Quando você clica no assistente, ele diz as funções que tem de assistente. Rolagem automática, tem várias outras funções. Vocês vão clicar nesse microfonezinho que diz leitura, certo? Quando vocês clicarem na leitura, tá aqui, ó, até dei destaque nele. Quando vocês clicarem na leitura, vocês vão clicar nesse primeiro botãozinho aqui para ativar a leitura. Porque normalmente o Foxit fica desligado. Então, você ativa ele, depois que você ativar ele, inicia a leitura, e depois, quando você quiser parar a leitura, você finaliza a leitura nesses 3 botõezinhos aqui. Aqui no lado direito, eu coloquei para vocês uns atalhos, certo? Então, se você não quiser sempre vir procurar, exibir, assistente, abrir leitura, ativar a leitura, você pode utilizar os atalhos no seu teclado. Então, você pode dar Ctrl+Shift+Y, você ativa. Depois, Ctrl+Shift+V, inicia a leitura. Você vai ouvir, certo? Eu sou vidente. Vou ver aqui, né? Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E quem é deficiente visual vai escutar que o leitor de tela vai começar a ler o que está na tela. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, certo?
Érica, vamos ver. Vamos ver como é isso, então, na prática. Eu vou minimizar aqui para vocês. E vou fazer um testinho aqui, certo? Então, vamos lá. Eu estava aqui no meu atendimento da DAIM, recebi um material de um professor. Aí eu fui lá. Ops, espera aí. Deixa eu abrir o Foxit, né? Espera aí, gente. Deixa eu baixar tudo aqui. Pronto. O meu Foxit está aqui, gente, ó. Certo? Karine, só me dá um feedback se vocês estão vendo a tela. Karine, me dá um feedback se vocês estão vendo a tela. Sim, estou vendo a tela. Tá. Aí vocês vão vir aqui. Escolher o artigo. Espera. Aqui, gente, acho que foi. Chegou aí todo mundo, né? Quando você clica no Foxit, ele abre aqui, certo? Como eu havia dito a vocês no passo a passo, ó. Clicou, depois que você baixou, ele fica aqui o atalho. Cliquei. Aqui tá aqui estão todos os textos que eu adaptei essa semana, todos os textos que eu abri para ler com os alunos, certo? Então, eu vou aqui em abrir arquivo. Eu vou abrir esse aqui que eu já abri ontem para ver. É um texto que eu já adaptei. Aí eu vou aqui em exibir, vou aqui em assistente, vou aqui em leitura, ativo a leitura, beleza? A leitura está ativada. Aí agora eu quero que ele comece a ler. Aí você vai aqui, ler página atual. Pronto. Eu estou ouvindo, porque o computador está aqui comigo, né? O meu leitor está aqui comigo. Eu já estou ouvindo o que é que tem aqui na página, certo? Eu estou ouvindo porque esse material está adaptado. Se ele não tiver adaptado, ele vai aparecer branco, vai dizer só assim, branco, página em branco, certo? Quero parar a leitura, venho aqui e aperto parar. Beleza? Gente, alguma dúvida de como é que faz para baixar? Karen, tem alguma coisa no chat? Me dá um retorno. Beleza, gente. Então, eu expliquei para vocês como é que vocês descobrem, como é que vocês. Aqui eu utilizei manual, mas vocês podem usar aquele atalho, certo? Se vocês não quiserem ir lá em exibir tudo, vocês podem fazer todos os atalhos aqui que eu expliquei para vocês. Ctrl Shift Y, aí já ativa. Ctrl Shift V já começa a leitura. Quando você terminar ou ler a página que você quer, que quer parar a leitura do arquivo, vocês apertam Ctrl Shift E e ele finaliza a leitura, beleza? Digamos que esse texto agora que eu estava mostrando para vocês, ele já está adaptado porque eu adaptei. Mas digamos que o professor mandou um texto e está em imagem. Como é que eu vou saber que está em imagem? Porque quando eu clico, fica aparecendo só a função em branco, certo? O que acontece? Se eu recebo um texto de um professor que fica aparecendo em branco, quer dizer que aquele arquivo foi salvo em formato imagem. Como ele foi salvo em formato imagem, ele só vai ter disponível a imagem, não vai ter disponível a imagem e o som. Nesse caso, eu vou ter que converter esse PDF de imagem para som. Então, você é professor, você tem um texto muito bacana que você quer passar para os seus alunos, você baixou o Foxit, fez o passo a passo que eu expliquei para vocês, foi lá em ouvir a leitura. Quando você começou a ouvir, aparece lá, em branco, em branco. Quer dizer que você vai precisar converter esse arquivo em PDF para que ele
ative a função áudio, porque ele só vai estar com a função imagem. Porque quando ele foi salvo, quando você baixou, ele não tinha essa função de ler e ouvir, certo? Então, aí já vai um outro passo a passo, quando você precisa converter um texto quando você descobre depois que ouviu que ele está em branco. Então, você bota, eu vou passar para vocês um que eu utilizo, que é gratuito também, que é o TOLS PDF, né? Novamente, só reforçando que esse material que eu estou disponibilizando aqui na apresentação, vocês vão receber o link no final para baixar o PDF, certo? Eu vou compartilhar o Drive. Mas aí você esqueceu o nome, TOLS PDF. Aí você vai lá no Google e coloca converter PDF pesquisável. Vai aparecer, ele é acho que é o primeiro ou o segundo, certo? E compartilhei com vocês também aqui o site, né, o link, e vou mostrar para vocês um pouco de como utilizar. Esse conversor de PDFs, ele vai transformar o texto que está em formato em imagem para o formato OCR, que é aquele formato que permite a audição no programa Foxcity, certo? Então, vamos ver como é que ele faz. Da mesma forma, gente, eu não vou baixar aqui, porque não precisa, ele é online, só precisa ter internet, certo? Então, você foi lá, botou no Google, converter PDF, aparece o Foxcity, você clica nele. Quando você clicar, vai aparecer essa tela aqui, ó, à sua esquerda, certo? Ele tem várias funções, tem todas essas aqui, ó, conversor de PDF, juntar, dividir, compartilhar. Depois vocês podem ir mexendo e descobrindo outras funções. Hoje eu vou mostrar para vocês só essa função OCR PDF. É aqui que você vai clicar, certo? Ele já está na parte final já da tela, né? Você vai clicar neste link OCR PDF para poder converter o seu arquivo que é em imagem. Quando você clicar em OCR PDF, vai aparecer uma imagem assim, ó, essa imagem 1. Já aparece o nome OCR PDF e o espaço para você escolher seu arquivo. Então, você vai clicar dentro desse link laranja e vai lhe remeter, vai abrir a janela para você fazer o upload, né? Você escolher da onde que você quer pegar esse arquivo. Aparecem as opções de pasta e tudo. Novamente aqui eu selecionei, na hora que eu estava fazendo esses prints para vocês, eu selecionei um PGCC, certo? Cliquei, esperei carregar. Esse PGCC aqui está aqui, 0,1 mega. Quando ele termina de carregar, você rola para baixo e vai escolher algumas funções, certo? A primeira função vai ser essa aqui, logo abaixo de onde você baixou o arquivo. Você vai escolher a língua que você quer ouvir. Então, você escolhe a primeira, que é português, certo? Rola um pouquinho mais para baixo. Vocês vão ver aqui, já está em português que eu escolhi, certo? E mais um pouquinho embaixo, vocês vão clicar só nessa opção forçar OCR. Pronto, só essas duas funções. Entrou, escolheu o arquivo, espera o arquivo baixar, escolhe a língua, vai lá embaixo, rola para baixo, escolhe a opção forçar OCR e clica no botão laranja iniciar OCR. Aí vocês esperam. Vai aparecer uma imagem como essa aqui, ó. Ops, não vai aparecer. Essa já é o final. Vou mostrar para vocês como é no ao vivo. Dependendo do tamanho do arquivo, às vezes leva 2 minutos, 3 minutos. Às vezes é um arquivo mais pesado, vai demorar mais um pouquinho, certo, gente? Geralmente, o que eu faço? Eu deixo baixando e já vou ouvindo outros textos. Deixo baixando e vou fazendo alguma outra coisa, certo? Vou mostrar para vocês como é na prática. Então, vamos lá. Eu venho aqui, ó, abrir o Google, né? Vou fazer de conta que eu não sei o nome. Lá, converter. Esqueci que era o nome TOL, certo? Botei lá, converter PDF. Apareceram uns concorrentes aqui do TOL. Mas se vocês rolarem um pouquinho mais para baixo, ele vai estar aqui, ó, gente. Beleza?
Aqui foi o quarto. Aqueles três que apareceram em cima, não sei, gente. De repente até são melhores do que o TOEFL. Mas eu vou apresentar esse que é o que eu trabalho, certo? Pronto, abriu. Espera aí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tá, deixa eu botar algo aqui, TOEFL, espera aí. Tá, vamos lá, vamos tentar de novo. Para ver aparecer. Aí, gente, beleza? Apareceu a mesma janelinha que apareceu outra janelinha ali que eu não conhecia, enfim, comecei de novo. Então, colocou lá no Google TOEFL, PDF, nem precisa colocar PDF 24, não, só coloca o nome TOEFL. Já vai aparecer ele, certo? Clica aqui em escolher, apareceu várias pastinhas, né? Vamos aqui na pastinha que eu tenho aqui da formação de hoje, ó. Aí vou escolher aqui um texto. Beleza, esse texto 3 aqui, certo? Ele já está convertido, mas eu estou colocando só para vocês verem, ó. Ele vai carregar. Pronto, carregou rapidinho, né? Rola um pouquinho para baixo. Aqui ele está com a opção em inglês, ó. Aí eu clico e escolho a opção português. Beleza? Aí aqui está a outra opção que a gente precisa fazer, que é forçar OCR. E aí já começa a baixar. Pronto, inicio. Vai esperar aí, gente, foi como eu falei para vocês, às vezes vai demorar um pouquinho, certo? Nós não vamos esperar. Mas quando ele finalizar, ele já aparece aqui a janelinha dizendo assim, fazer download. Aí você já clica. Eu era para ter escolhido um que fosse mais rapidinho, que fosse menor, né? Deixa ele aí, daqui a pouco eu mostro para vocês. Vocês entenderam, gente? Esperou ele processar e o arquivo que vai baixar daqui já vai ser um arquivo que o OCR dele permite a audição. Então, você vai ter imagem e audição do arquivo. Beleza? Deixa ele aí, daqui a pouco eu mostro como é que é. Vamos voltar para outra parte. A próxima coisa que eu vou explicar para vocês é em relação a um texto como esse. Veja, esse aqui é um texto bem grandinho, tá vendo? Ó, 13 megas. Eu vou até fazer aqui, vou escolher um texto menorzinho, que é importante que vocês visualizem. Vamos lá. Escolher. Deixa eu escolher aqui um. Não vai estar aqui nenhum pequeno agora, né? Só porque eu estou precisando. A pastinha a pastinha não está aqui. Tá lá. Mas, enfim, como vocês viram, gente, esse daqui era um arquivo bem grande, bem pesado, 13 megas. Oi, alguém está no chat perguntando algo? Não? Gente, eu fui muito rápido, vocês conseguiram. Oi? Tá jóia, pode ficar tranquila, Érica. Tá tudo jóia, perfeito. Gente, porque assim, às vezes eu digo, ai meu Deus, será que tá muito rápido, que tem muita coisa ainda? Aí eu tenho medo de não dar tempo, certo? Mas aí eu vou abrir com vocês aqui um PGCC, já pluguei aqui o meu, para vocês verem como é que é até o finalzinho, um que seja menor, certo? Então vamos lá, ó, vou fazer de novo. Vamos colocar.
tô achando nenhum PGCC agora, só porque eu quero, né? Achei, gente, achei um PGCC aqui. Tá, um PGCC de um aluno, certo? Esse aqui é mais curtinho, talvez ele programe, baixe mais rápido, certo? Baixou ali, vim aqui, escolho qual é a língua que eu quero, forço o OCR, inicio. Vamos ver se ele baixa mais rapidinho agora, para vocês verem como é que ele finaliza, certo? Agora é com ele, você espera. Quando ele finalizar, vai aparecer aqui embaixo para você fazer o download. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Vou deixar aí, vou ficar devendo esse dever de casa. Vou deixar ele aí baixando, certo? Beleza, então eu já ensinei para vocês que vocês têm que ter um leitor. Eu aqui mostrei o Foxcity. Vocês precisam ter um programa para quando o texto tiver imagem, vocês precisam converter. Mostrei o TOLS. Às vezes, gente, o TOLS, esse programa que eu uso, né, eu até vou ver depois alguns outros, ele tem uma limitação de espaço. Então, às vezes, quando é um arquivo muito grande, ele fica aí rodando 10, 15 minutos, e vai dizer assim, não foi possível converter o seu texto. Isso, às vezes, acontece porque tem alguma queda de energia, alguma coisa, ou pode acontecer também porque ele é muito pesado. Então, aí você vai precisar dividir esse PDF. Então, às vezes, a gente já viu alguns professores aqui, vocês recebem assim, texto tal, tal, parte 1, página 1 a tal. O mesmo texto, parte 2, página de tal a tal. Por que vocês recebem assim, de duas partes, 3 partes? Porque se for o livro todo, ou se for um arquivo muito grande, o TOLS não converte. Então, você primeiro tem que dividir ele para depois converter. Essa é a próxima prática que eu vou explicar para vocês. Como dividir um arquivo se ele é muito grande. Às vezes não é nem que ele é muito grande, às vezes é porque vocês não querem mesmo. Por exemplo, é um livro de 300 páginas, mas vocês vão dar só um capítulo ou 2. Poxa, eu vou dar um livro de 300 páginas para um aluno que é deficiente visual, que vai ter que procurar. A página que eu quero não é a página do início, é a página 70. Ele vai ter que ler até a 100, aí depois vai pular para a página 200. Então, para facilitar também a questão da acessibilidade do aluno, você pode dividir esse material para que ele receba só a parte que você quer que ele leia, certo? Esse vai ser o terceiro programa que eu vou apresentar para vocês hoje. É o I Love PDF. Ele tem várias funções. Ele corta, ele junta, ele rotaciona, que eu vou dar 2 exemplos aqui usando o I Love PDF. Às vezes você recebe de um colega aquele texto que foi escaneado naquela escaneadora comum, e ele vem de ladinho, né? Então, você pode rotacionar ele para que ele fique na posição que o leitor leia, porque se ele tiver virado ou de lado, ele não lê. Então, você pode fazer todas essas funções aqui no I Love PDF, que eu vou explicar para vocês. Novamente, vocês colocam lá no Google, editar PDF, ou já fazem como eu, já decorei. Esse aqui não precisa baixar, é só ter internet, certo? Coloca lá, I Love PDF, vai aparecer. Vocês clicam. E vai aparecer aqui no I Love PDF essa é a imagem dele, certo? Aqui à esquerda de vocês. A função de juntar, de repente você tem 2 arquivos pequenininhos, o contrário do que eu falei, né? Eu quero dar esses 2 capítulos para os alunos, vou mandar um, vou mandar outro. Não, já pode mandar os 2 juntinhos. Se for um texto pequeno de 15 páginas, você pode juntar 15 com 15. Dividir, e mais lá embaixo tem rotacionar, certo? Hoje eu vou explicar para vocês como é que roda um PDF e como é que divide. Então, eu vou fazer as 2 funções. Aqui no slide eu coloquei só dividir, mas quando eu for lá para o I Love PDF, eu vou mostrar como é que rotaciona também, certo? Quando você clica no que abre, né, voltando, você clica aqui, dividir. Quando você clicar em dividir, aparece essa tela aqui, dividir. Aí tem várias funções de dividir, vocês têm que ir manuseando para ver. Vou ensinar aqui uma forma que é de dividir.
Mas ele faz várias formas. Por exemplo, às vezes você quer fazer escalonado. Então, tem 300 páginas. Aí você vai clicar nesse aqui, extrair. E você vai extraindo manualmente, da página 1 à página 10. Esse que eu vou explicar aqui, ele vai fazer por intervalos. Então, você vai dizer o intervalo que começa e dizer o intervalo que termina. Por exemplo, eu quero da página 1 a 15. Aí você vai lá e seleciona. Aqui está pequenininho, mas eu vou mostrar no ao vivo como é que é. Nessa primeira parte aqui, ó, eu coloquei 1, que é a página que começa. Aqui eu coloquei 2, mas podia ser 15, 20, 30, que é a página que começa e a página que termina. Se for no meio do livro, então você pula página 200 até a 230. O importante é que tem o intervalo inicial e o final. Quando você separar o intervalo, clica aqui embaixo em dividir PDF, espera baixar, já aparece esse desenho aqui, ó, baixar PDF, certo? Então, vamos lá, vamos para a parte prática. Vamos praticar, gente, vamos praticar. Primeiro eu vou olhar se o que eu ainda está baixando. Gente, vocês viram, eu já estou aqui ensinando para vocês outra coisa, e o TOL está lá baixando ainda o PGCC que eu coloquei. Vamos deixar ele baixando aí. Pode ser que termine ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Clicou no Google, aí colocou lá, I love PDF. Clicou. Aí já aparece aqui, ó, todas as funções, tá vendo? Eu vou ensinar para vocês agora duas. Vou ensinar que eu coloquei no slide, que é essa dividir, que é a segunda função. E vou ensinar também essa, que é bem facilzinha e é muito, eu utilizo muito, gente. Às vezes o professor manda os bichinhos, né, Karine, agoniados, diz só assim, Érica, eu só queria girar esse texto. E tá aqui, eu utilizo muito essa função, rotacionar, certo? Porque o texto está de ladinho. Então, vamos começar com ela, então. Depois eu vou lá para dividir. Então, você aperta aqui, certo? Em rodar. Ele já pede para você escolher o arquivo. Aí, você vai lá na pastinha. Já deixei separadinho aqui na formação, um textinho para fazer o exemplo de rotação, ó. Esse aqui, esse aqui eu já tinha baixado, né? Aparece o nome, é rotacionado. Mas aí eu vou colocar esse aqui, que vocês vão ver que ele está de ladinho, ó. Já vai visualiza aqui na imagem, tá vendo? Ó? Como a impressora era aquela manual, ele imprimiu do lado. Aí aqui você vai escolher se você quer girar para a direita ou se você quer girar para a esquerda. No caso, eu já olhei aqui a imagem, eu tenho que virar para a esquerda, ó. Pronto. Beleza? Rotaciono aqui e espero o I Love PDF fazer a função dele. Ó, ele já aparece aqui que está girando ó, o PDF e já vai aparecer uma janelinha aqui, pronto. Ó. Salvei e agora já está rotacionado. Quando eu clicar aqui para vocês verem como é que ficou, Souza Filho não está mais de cabeça para baixo. Ai, meu Deus, será que o professor que mandou Souza Filho está aí? Pronto, Souza Filho não está mais de ladinho, ó. Souza Filho já está numa posição. Nessa posição, o leitor lê, certo? Naquela posição virada, o leitor não consegue ler porque ele precisa fazer a sequência, né? Então, vou fechar aqui, vou voltar aqui e vamos começar outra função. Então, vamos lá, tudo de novo. Colocou lá I Love PDF, clicou. Agora, você não quer mais rodar, certo? O texto. Você quer dividir, que é um texto muito grande, certo? Às vezes, gente, o texto não é nem grande. Às vezes, o texto é só... Como esse que eu vou fazer aqui para vocês, é um texto pequeno, é um texto de 300 páginas. Mas a qualidade da impressão, né, a qualidade do arquivo, imprimiram num tamanho bem grande. Então, vocês vão ver que eu vou dividir em 15 páginas e 15 páginas, certo? Então, vocês vêm aqui, dividir, selecionar o arquivo. Eu vou voltar aqui para a minha pastinha. Dividir. Eu botei aqui já um exemplo salvo, certo? O texto que eu vou dividir, ó, é esse aqui. Veja, ele era tamanho 20, eu dividi em duas partes, tá vendo? Então, o texto é esse aqui, tamanho 20. Escolhi o texto. Cliquei.
Aí ele dá as opções. Veja, olha, esse aqui é um texto pequeno, é um texto de 30 páginas. Mas eu só vou querer mandar para o aluno, o professor colocou lá no PGCC, que só quer as primeiras 15 páginas, certo? Aí vocês vejam aquela função que eu falei para vocês, ó, de extrair, certo? Também está aqui. Vocês podem mexer depois. Aí ele vai pedir para você escolher qual é o intervalo. Aqui está o intervalo de 1 a 30, mas como eu disse, não vou querer todas essas páginas, vou querer só de 1 a 15. Então, ele vai baixar só de 1 a 15. Ah, não, eu vou querer de 15 a 30, do meio para o fim do texto. Pronto, eu já mudei. Então, a parte do 1 ao 15 ele vai excluir e vai salvar só a parte do 1 ao 30, certo? Eu sempre mesclo aqui todos os intervalos, porque já teve uma vez que eu não mesclei, gente, e aí ele salvou 15 páginas, certo? Então, vocês têm que mesclar todos os intervalos para ficar um PDF só. Porque se você não mesclar aqui embaixo, vai ficar assim, um com a página 15, um com a página 16, um com a página 17, aí vai baixar 17 arquivos, entendeu? Então, vocês apertam aqui nessa função mesclar, que é para ele dividir e mesclar as 15 páginas que você selecionou. Aperta aqui em dividir e baixa. Extrair do mesmo jeito, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. No extrair, ele vai mostrar todas as páginas. E aí você vai ter a função de intercalar. Então, deixo a 1, não quero a 2, não quero a 3, deixa a 4, entendeu? Deixa 5, que às vezes é os tópicos, né? Por exemplo, às vezes é... Por que o professor faz assim, Érica, escalonado, desse jeito? Porque às vezes é um texto que tem muitos tópicos, sei lá, 10 tópicos, mas ele não quer os 10 tópicos, ele quer que o aluno aprenda o tópico 1, o tópico 3 e o tópico 5. Então, no meio, ele vai excluindo e tira os tópicos que ele não quer, certo? Mas, como eu tinha prometido que eu ia dividir, então eu vou dividir. Escolhi o intervalo de 15 a 30, mesclei o meu intervalo para ele ficar um só. Ninguém perguntou, né, gente? Mas eu vou dizer também o que é adicionar intervalo, certo? Já é o finalzinho já desse bloco para passar para a Karine. Como é que é isso? É que intercalar. Então, eu vou voltar aqui para o 1, certo? Adicionar intervalo foi aquele exemplo, é parecido com aquele de extrair, só que você monta várias sequências. Então, por exemplo, digamos que eu quero do 1 ao 10, aí adiciono um intervalo, porque eu quero da 20 a 30. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai juntar de 1 a 10, vai pular 15 até o 19 e vai começar no 20. Você mescla aqui o PDF, porque vai ficar tudo isso junto no PDF só. E divide. Espera um pouquinho. Já vai aparecer a função baixar o PDF e já ele aparece aqui no lado esquerdo. Pronto. Vamos ver como é que ficou. Vamos abrir. Então, eram 30 páginas. Aí, veja que o arquivo todo ficou com 21 páginas, sendo que começa na sequência do 1, vai até a página 10 que eu selecionei lá, e a partir da página 10, agora vai ser a página 11, o que lá no arquivo anterior, inicial, era 20, certo? Eu só excluí os arquivos que eu não queria. Beleza, gente? Vou ver se o PDF... O OCR baixou, gente. Pronto, aparece assim, ó. Vocês lembram do TOLS? Agora que o TOLS terminou, olhe. Então, aparece assim, ó. PGCC processou o seu trabalho. Então, esse arquivo aqui agora, ele está com as duas funções. A função de imagem e a função de OCR. Agora, se você mandar isso aqui para o aluno que for vidente consegue visualizar, e o aluno que tiver alguma deficiência visual, ele vai conseguir ouvir o que aparece na tela, certo? Clica aqui em fazer o download e pronto, gente. Um arquivo novo, certo?
Deixa eu olhar para vocês, deixa eu parar aqui minha apresentação. E aí, como é que tem alguém aí? Tem sim, Érica. Alexandre, meu Certeza. querido. Tem, Érica. Gente, essa foi um resuminho, certo? Dessa parte de converter. Como eu havia dito, não se preocupem, todos esses passo a passo que eu disse, todos esses sites que eu disse, está no material final que eu e a Karine vamos compartilhar com vocês no Drive, certo? Gente, vocês têm alguma dúvida sobre essa parte? Vamos passar para a Karine, ou vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu tenho sim, Érica. Diga aí, Érica, Alexandre. no caso, segundo o aplicativo que você apresentou aí, em imagem, né? No caso, quando o texto ele vem em PDF, em imagem. No Isso. caso, esse eu poderia pegar ele e converter ele para textos, né? Como já aconteceu de outras vezes, de você mandar para mim. Então, Isso. vou copiar e colar em um outro programa para ele ficar audível. Isso, se for só para converter a imagem para o texto, você vai usar esse aqui, o TOLS, certo? Uhum. Isso. Porque o outro é para quando você precisa dividir. Então, se você só precisa, ele já está lá bonitinho, as páginas que você quer. Então, você coloca no TOLS, que aí ele vai converter, ele transforma a imagem em OCR. Essa sigla OCR quer dizer que ele vai ficar um PDF pesquisável. Você tanto vê a imagem, como você ouve o som das letras, né? TOLS PDF. Eu consegui explicar, Alexandre? Eu não consegui explicar. Não. Não? Não, porque no meu caso, assim, no caso, os meus textos, qualquer um texto que venha para mim em PDF, eu copio, ele transformo em fonte 18 no Word, ou fonte 24, né, Negrito, e jogo em um outro programa, onde vai aparecer as fontes 18, né, e ele vai ler e ao mesmo tempo que eu vou estar vendo. É porque você é ninja, né? Vamos lá, gente. Eu vou rapidinho explicar aqui esse caso de Alexandre. Ele coloca na fonte 18, que é uma fonte que é acessível para ele, certo? Então, às vezes a gente coloca fonte 20, fonte 22. Nesse caso, Alexandre, você vai ter que converter primeiro em PDF, porque ele só vai fazer a leitura PDF. Então, você digitou tudo lá no seu Word, colocou a fonte que é acessível para você, 18, 20, 22. Quando você for salvar esse arquivo, você salva ele como um PDF. Você salvou o Word, aí você vai salva novamente como PDF. Você sabe como é que faz essa função? Sei sim. É no mesmo cantinho lá que tem o Word, você só baixa para PDF. Pronto. Quando você baixar ele em PDF, aí o caminho é o mesmo. Você vai para o TOLS, procura o arquivo, baixa PDF, aí você vai ouvir o que você escreveu. Isso não, mas no caso, assim, se viesse um texto, os textos quando vem escaneado, né? Quando uma pessoa escaneia um texto, ele não é audível. Qualquer programa que você for usar, ele não vai ler, porque é imagem. Quando isso acontece, então, só o programa para converter para áudio ou para letra? Só o TOLS. É o que a gente faz sempre. Quando vem imagem, não tem jeito, Alexandre, viu? Quando vem imagem, você tem que fazer primeiro esse caminho. Tem que jogar no TOLS, que o TOLS é que vai transformar de imagem para OCR, para você poder ouvir o PDF. Ah, entendi já. Beleza? Beleza. Gente, e aí, 15h35. Então, eu vou passar para a Karine, que ela vai explicar para vocês como é que vocês podem fazer adaptações em materiais acessíveis, utilizando vídeos, utilizando audiodescrição, certo? Estou por aqui no chat, qualquer dúvida vocês podem colocar aqui e a gente vai conversando. Pessoal, dando continuidade aqui, né, à nossa formação, eu vou falar da parte, assim, mais prática. Tá. Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Érica? Sim, Karine, te ouço. Certo. Porque deu um probleminha aqui, eu achei que não tá. Então, Érica falou mais dessa parte dos textos, da conversão, né? Eu venho mais um pouquinho aqui para a sala de aula.
como o professor ele pode estar auxiliando o seu aluno na sala de aula, né? Vou começar aqui a minha apresentação. Só um instante. Tudo ok com a tela? Vocês já estão compartilhando? Já sim, Karen, tudo ok. Tá, ok. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Pronto. Agora eu vou falar um pouquinho da audiodescrição, né, em atividades, com vídeos, filmes, né, mas, primeiro, o que seria essa audiodescrição, né? O que é a audiodescrição? Como fazê-la, né? A audiodescrição nada mais é que a tradução, né, em palavras dos elementos visuais, seja de um filme, de um documentário, de peças de teatros, de jogos, obras de arte, dentre outros. Então, é possível você estar fazendo a audiodescrição em vários segmentos. Aqui nós teríamos os tipos de audiodescrição, né? Nós temos a audiodescrição pré-gravada, que essa audiodescrição seria, realizada, no caso, em um estúdio, né, com todos os equipamentos, seja em filme, em publicidade, em vídeos educativos. Então, essa audiodescrição, você já faz a gravação, né, como já disse previamente, e daí nós adaptamos essa audiodescrição para o ensino remoto através de um programinha chamado Balaboca. É importante que vocês tenham conhecimento, inclusive, desse programinha, porque o professor ele pode estar fazendo podcasts para os seus alunos, áudios, resumos, e ele vai auxiliar aquele aluno com deficiência visual através do áudio, né, da audiodescrição, que é o maior recurso, que é a voz, para auxiliar esses alunos. Às vezes o professor ele não quer usar a sua voz ou por conta de compartilhar. Então, esse programa, ele vai facilitar bastante. Vou pedir aqui para a Érica estar compartilhando no link com vocês, no chat, perdão, o link do programa, e eu vou mostrar um pouquinho na prática como é que vocês podem estar utilizando ele, tá certo? Só um instante. Então, esse programa, eu não vou fazer esse processo de baixar ele, mas eu já tenho ele aqui instalado no meu computador, vai ficar o link para vocês baixarem, e eu venho aqui nele, creio que vocês estão vendo, tá aparecendo minha tela? Acho que sim. Sim, Karen, sim, tá aparecendo. Porque a pessoa fica meio perdida sem o controle, de onde tá olhando, né? Fica meio às cegas. Então, nós temos esse queridinho aqui, Balaboca. Vou abrir ele. Vai estar lá o link. Peço que vocês vão fazendo os testes com ele, é bem interessante. Balaboca. Vou abrir aqui ele. Demorando um pouquinho. Pronto. Aqui, esse é um aplicativo, nada mais que ele vai fazer a gravação. O que você escrever aqui, ele vai gravar nesse programa. Então, nós temos as vozes. Eu vou pegar aqui um roteirozinho de um filme para nós fazermos o teste dessa leitura, né? Como acontece essa leitura? Vou pegar aqui um textinho. Pegar só uma partezinha, porque é muito grande.
Você vem aqui com o seu texto e o programa vai fazer a leitura. Aqui, pessoal, eu coloquei um roteirozinho de uma audiodescrição de um filme. Então, aqui nós já temos o roteiro, e eu vou colocar aqui, e eu quero, por exemplo, que o aluno, ele escute, tenha essa audiodescrição, e aí eu vou fazer a gravação. Vamos aqui escutar. Tem início com frases escritas em caixa Deixa eu só diminuir aqui a velocidade, né, para vocês. Aqui nós podemos diminuir a velocidade, temos a tonalidade, o volume, podemos instalar vários tipos de vozes, né, uma voz mais agradável. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o som, para vocês escutarem. Letras brancas, num plano de fundo preto com a seguinte informação: este filme foi realizado com o apoio cultural de Kodak do Brasil, Curte Alex Laboratórios, Alamo Studios de Som. Em seguida se inicia uma música instrumental que acompanha uma nova sequência de frases que diz: este não é um filme de ficção. Existe um lugar chamado Ilha das Flores. Deus não existe. Casa de Cinema de Porto Alegre apresenta. Neste momento surge a imagem da Terra girando em círculos e ao redor da imagem o título, Ilha das Flores. Após essa abertura, inicia uma narração, que se relaciona com... Acho que deu para saber mais ou menos como ele faz. Realmente é uma voz bem robotizada, mas é possível, sim, fazer audiodescrição nesse meio remoto e mandar para o aluno copiar o texto, fazer essa gravação. Agora, vamos para a parte em que ele vai gravar esse áudio. Nós temos aqui a parte de um novo arquivo, a pastazinha, se quiser colocar aqui para abrir, para salvar. Aqui nós vamos salvar, temos essa opção aqui, salvar o arquivo como áudio. Vamos lá. Quero salvar esse arquivo como áudio. Você vem aqui, vai aparecer a caixinha, né? O som em formato MP3. Pode aparecer, tem outras opções áudio, mas sempre prestar atenção para colocar nesse som formato MP3. Né? Vou deixar aqui, audiodescrição filme. Área de trabalho, vou salvar. Pronto. O programa já concluiu a gravação desse textinho em áudio. Vamos ver como ficou essa gravação. Já apareceu aqui, audiodescrição em formato MP3. O documentário tem início com frases escritas em caixa alta, letras brancas, num plano de fundo preto com a seguinte informação: este filme foi realizado com o apoio cultural de Kodak do Brasil, Curte Alex Laboratórios, Alamo Studios de Som. Em seguida se inicia uma música instrumental que acompanha uma nova sequência de frases que diz: este não é um filme de ficção. Existe um lugar chamado Ilha das Flores. Deus não existe. Casa de Cinema de Porto. Eu vou dar uma pausa. Vou voltar aqui para o nosso... Acredito, quem tiver alguma dúvida já pode interferir, porque aí eu já vou auxiliando em relação a esse programa. Caso não, eu vou seguir, tá certo? Érica, ou Karine, tem um outro também que tem a mesma função, né? Desse aí que é o Spike, né? É a mesma função desse aí. Você pode pegar os textos, até mesmo os textos, como eu falei com o Eric em MP3, e já colar aí, ele vai ler. Exato, Alexandre. Também tem outros, assim como também tem outros leitores de PDF. Geralmente a gente usa mais o Balaboca. Ele é muito simples. Acho que se vocês olharem lá quando for baixar, ele é bem simples de usar.
E ele também faz essa mesma função que você falou, né? Então, essa gravação que eu coloquei lá é de uma audiodescrição de um filme. Claro, a nossa voz humana, pré-gravada em um estúdio, é bem mais confortável, né? Mas, como nós não temos esse recurso, então nós vamos adaptá-lo para esse programinha, que aí o professor pode gravar, ficar à vontade para fazer essa gravação em voz e enviar o arquivozinho em áudio para o aluno. Dando seguimento, os tipos de audiodescrição, né? Acabei de falar que é um exemplo de um roteiro que nós vamos descrever os elementos visuais do comentário, né? Do documentário. Por exemplo, o professor vai passar um filme em sala de aula, de um documentário, mas em sala de aula temos um aluno com deficiência visual, baixa visão. Então, como nós vamos fazer para também incluir esse aluno, para que ele não perca nenhum elemento, né, no filme? É interessante que seja feita essa audiodescrição, geralmente a pré-gravada, né? Pode mandar essa audiodescrição antes, para que o aluno tenha conhecimento, né? Assista até mesmo em casa, ou pode solicitar também o apoio da equipe, para que a equipe ajude nessa audiodescrição, e para que o professor também leve até o aluno em sala de aula. E aqui é só mais um resuminho de um documentário, um scriptzinho, que inclusive foi uma audiodescrição que nós realizamos para o Departamento de Serviço Social, de um documentário, e é basicamente assim, né? Nós pegamos os elementos principais do filme e colocamos aqui. O documentário tem início com frases escritas em caixa alta, letras brancas, no plano de fundo preto, com a seguinte informação: esse filme foi realizado com apoio cultural de Kodak do Brasil, CURT, Alex Laboratórios, Alamo Estúdios de Som. Por exemplo, às vezes não, sempre, quando se tem um filme, vai aparecer lá, né, um fundo preto com letras brancas, e algumas palavras que nós que enxergamos vamos ter todo o acesso, vamos ter o entendimento daquilo. Mas e o aluno que não vê, né? Como é que ele vai se situar daquela palavra que está ali passando em cena? Então, sempre essa importância de estar fazendo essa audiodescrição também para esses alunos, né? Nós temos a audiodescrição também simultânea, que é a narração, né, em tempo real e sem um roteiro elaborado anteriormente. Essa narração simultânea é uma narração, assim, digamos que um pouquinho mais complicada, mas também possível. Inclusive, essa narração simultânea é aquela narração que o professor está passando um slide em sala de aula, ela vai situar aquele aluno também em sala, né? Ela vai narrar o que se está passando ali, o que está passando naquele slide, vai descrever uma imagem, né, para o aluno, que mais à frente eu vou mostrar um pouquinho como é que a gente pode estar fazendo essa audiodescrição de imagens. E nós temos a audiodescrição ao vivo, roteirizado, né, que seria uma narração ao vivo durante, por exemplo, a exibição de um filme, um espetáculo de dança, uma exposição, e em outras manifestações audiovisuais. No caso, é o que acontece, já temos um conhecimento prévio daquele filme, ou daquele documentário, e nós vamos pegar os elementos e vamos roteirizar essa audiodescrição a ser feita, né, para que ela seja feita ao vivo, mas também é importante que ela tenha um pré-roteiro para ser realizada, né. Agora, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de um vídeo que vai falar um pouquinho de como acontece a audiodescrição. Espero que dê certo, gente, senão eu vou compartilhar o link com vocês, tá certo?
Érica, só vou pedir para você me dizer se está ok o áudio, tá bom? Agora é valendo, viu, gente? Naquela hora foi só uma pegadinha, mas agora vocês vão ouvir o áudio, pode deixar. Agora o músico já está posicionado na porta. Ele usa uma casaca preta, longa, camisa branca com gravata borboleta de cetim. Dirige-se para o tapete vermelho e anuncia a chegada de Roberta. A audiodescrição é um recurso que amplia muito o entendimento. Então, a gente fica com esse foninho aqui, ó, eu fico falando tudo. E o público-alvo é a pessoa com deficiência visual. Entretanto, o recurso destina-se também a pessoas com deficiência intelectual, idosos, analfabetos, pessoas com déficit de atenção, autistas. Se todos os casamentos tivessem audiodescrição, a gente se sentiria incluso, porque muitas vezes você fica num canto, né, do salão lá, esquecido. Nem o garçom não liga pra você. A Roberta estava entrando e aí eu vi a Flor descrevendo um detalhe do vestido, do irmão dela, como é que ela estava. E até então era surpresa, né? O novo vestido da noiva. Ela completou o que faltava, assim, em relação a detalhes de muita coisa que a gente ia perder. Então, a gente vai traduzir as imagens e sempre marcar a nossa opinião, a nossa subjetividade. Rafael, vira-se Muitas vezes, assim, no meu caso, eu já enxerguei cores, então eu lembro das cores, mas muitas coisas também a gente vai montando com as formas táteis que eu conheço. Então, quando ela descreve uma flor, quando ela descreve o bolo, a gente procura não colocar um adjetivo muito que traduza muito a nossa opinião, como muito bonito, belíssimo, horroroso. Não. Hoje eu me senti ali interpretando, sabe, que tá lá pra gente. Hoje eu me senti totalmente bem. Estrelas prateadas e corações vermelhos é lançada sobre as nuvens. Tá, voltei. Então, pessoal, acho que a partir desse vídeo também deu para sentir um pouquinho como é que acontece essa audiodescrição, né? Nós vimos a realização de uma audiodescrição em um casamento, né? Vocês podem perceber que ali no vídeo, o noivo, ele falou assim, e se todo casamento tivesse audiodescrição, né? Então, aí eu deixo uma perguntinha para vocês também, uma indagação. E se todas as aulas tivessem audiodescrição? Porque às vezes a gente pode pensar assim, o aluno com deficiência visual, às vezes ele pode se sentir ali acuado do lado, sem um norte do que se está sendo visto, daquela imagem que está posta naquele slide, ou até mesmo quando o professor passa um filme, como nós podemos, né, tá trazendo esse aluno também, tá incluindo ele também, é possível, sim, mesmo que o professor, ele não tenha a técnica especializada para o deficiente visual, mas nós podemos fazer adaptações e também incluir aquele aluno em sala de aula. Vou agora dar alguns exemplos de como nós podemos fazer a audiodescrição de imagens, tá certo? Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês e eu vou fazer a audiodescrição
uma audiodescrição técnica, tá certo? Não necessariamente aquela audiodescrição que precise ser seguida à risca, mas eu vou ensinar alguns pontozinhos que vocês podem pegar e captar e tá usando na descrição de imagens, tá certo? Bom, como adaptar, né, essa técnica com imagem? Eu vou fazer essa audiodescrição, vou treinar aqui um pouquinho, e depois eu queria que vocês praticassem comigo, tá certo? Alguns voluntários aí. Então, assim, nós temos uma imagem, vamos tentar captar os elementos principais dessa imagem, tá certo? Essa imagem trata-se de uma fotografia, de uma pintura, uma paisagem, o formato dela, nós temos homens ou nós temos mulheres, o que essas pessoas estão fazendo? Inclusive, lá no vídeo da audiodescrição no casamento, ela ressalta a importância de você não passar a emoção, né? Sempre descrever aquilo que está posto de maneira mais, como eu posso dizer, mais subjetiva possível, sem dar tanta opinião. Então, essa imagem em uma audiodescrição técnica, eu já tenho o meu roteirinho elaborado, né? Se o professor tiver alguma dificuldade em algum slide específico, de fazer a audiodescrição daquela imagem, então pode pedir auxílio, né, ao profissional da equipe, vai lá e poderia me auxiliar em fazer uma audiodescrição dessa imagem, desse slide, manda até mesmo o slide para a equipe estar avaliando e podendo fazer também essa audiodescrição. Então, vamos lá. A audiodescrição dessa fotografia, né, ficaria assim. Uma fotografia... inclusive, Alexandre, eu vou fazer essa audiodescrição, depois eu peço até sua opinião, tá certo? Se foi uma audiodescrição bem feita, né? Se você gostou dessa audiodescrição. Uma fotografia preto e branco, no formato paisagem, mostra em plano geral várias mulheres em um ambiente amplo e fechado. Todas estão sentadas em uma faixa de tecido, um do lado da outra, distribuídas em várias filas. Entre as mulheres e as filas, verifica-se uma separação simétrica. O conjunto das filas formam 2 blocos, os quais são separados por uma passagem mais larga. Cada mulher cata grãos de café derramados de um saco que está deitado diante de si. Em cima dos sacos tem uma peneira de palha. Tem uma peneira de palha. No canto superior esquerdo, na extremidade, na passagem que divide os 2 blocos de filas, avistam-se 2 mulheres em pé e inclinadas, segurando as extremidades de um tecido rente ao chão. Esse aqui, gente, é um exemplo de uma audiodescrição de uma imagem. Então, assim, nós também poderíamos adaptar essa audiodescrição, né? Pegar falar pelo menos descrever, né? Fazer a audiodescrição dos elementos também mais simples. Não, eu, como havia dito, fiz uma audiodescrição, sim, técnica, minuciosa dessa imagem. Eu acho que eu não consegui, não perdi aqui nenhum recurso, né? Mas aí usar esses elementos, né? Trata-se de uma fotografia, é uma pintura em tela e óleo, tinta e óleo, são mulheres, pode descrever também a cor, porque às vezes nós também podemos ter alunos com baixa visão, que eles vão ter essa noção da cor também, né? E eu queria um pouquinho que vocês praticassem comigo. Algum voluntário para fazer a audiodescrição dessa imagem aqui. Quem vai se arriscar aí? Alguém? Para a gente treinar.
pessoal, não me deixe só. Eu posso fazer, Catherine. Ah, tá. Boa tarde, gente. Oi, Boa Alexandre. tarde. Oi, Pro, saudades, viu? Como eu faria se eu estivesse dando aula lá para o Alexandre? Isso. A gente tem no slide, Alexandre, a gente tem uma frase em azul, quem quer tentar, está grifado em verde, e a imagem está quase completa no slide, em que a gente tem um banco, como que um banco de praça, rosa, sei lá se isso é acrílico, rosa ou roxo, e está contra uma parede de tijolos claros. Nesse banco tem 3 crianças, eu não consigo identificar direito, mas aparentemente 2 meninos e uma menina, 2 pretos e um branco, e todos eles têm um pacote de papel, um saco de papel nas mãos, e eles estão curiosíssimos, olha o erro, curiosíssimos, talvez, investigando o que é que tem no pacote do menino do meio. Arrasou, viu, professora Keila? Você combinou com ela, Karine, vá. Você mandou o textinho para ela e disse, professora Keila arrase, não foi? Parabéns, professora. Muito obrigada pela sua participação, viu? Fiquei contente. Então, gente, é uma audiodescrição também perfeita, né? Ela pegou os elementos principais, né? Uma parede, um fundo, o banco em que as crianças estão sentadas, olhando admiradas, né, para esse saco. Trata-se de uma menina, 2 meninos, né? Ela descreveu também, inclusive, né, leu o título do slide, que a cor, e que estava grifado. Então, assim, são elementozinhos importantes e que eles vão fazer muita diferença para aquele aluno que não enxerga, né? Vou fazer agora essa audiodescrição dessa imagem, mas ela já foi... Karine, volta uma outra imagem que você fez a audiodescrição. Como? A imagem anterior que você fez a audiodescrição. Sim. Então, nessa imagem aí, se não fosse pela sua audiodescrição, antes de você fazer essa audiodescrição, eu não conseguiria saber o que é que tinha ali, né? Então, no máximo, eu dei um zoom, né? Eu sei que, chutando, sabia que tinha pessoas, mas eu não sabia descrever o que era, né? Aquele círculo que tem ali, onde você disse que era a peneira, né? Então, eu não saberia descrever o que era também, aqueles, não sei, depois que você falou em feijão, foi que eu associei, ou feijão não, café, não sei. Eu associei aos sacos. Então, é uma descrição muito bem feita. Ótimo. Só abrindo um parênteses, Karine, eu me lembrei de uma coisa. Eu sou pisciana. E dizem que os piscianos são muito distraídos. Então, quando a colega Keila começou a fazer a descrição, e ela começou pelo título, eu já pensei, meu Deus, eu não tinha nem visto isso. Então, você tem que realmente ter um treinamento para poder fazer uma descrição tão precisa como você fez, como a professora Keila fez. É muito interessante isso, muito interessante mesmo. Gostei. Sim. Então, aí, como a Alexandre disse, né, a importância, né, do entendimento do aluno, na descrição dessa imagem. Até mesmo a gente, eu acho que não percebeu que isso aqui é um café, ou que vai se tratar, poderia ser uma pintura, né, poderia ser uma fotografia. Então, pesquisar essa imagem e tentar descrever ela, pegar o máximo de detalhes possíveis, e às vezes também nem precisa dessa técnica toda para fazer essa audiodescrição, né? E agora, essa imagem, né, que a professora Keila descreveu,
como eu não sou boba, né, tem aqui um roteiro que eu vou ler para vocês, da audiodescrição dessa imagem. Que na foto colorida há 3 crianças, 2 meninos, um loiro e um negro, e uma menina negra, sentados em um banco de ferro pintado de lilás, sorrindo e olhando interessadamente para dentro de um saco de papel pardo no colo do menino loiro, no meio deles. Os dois em torno dele também seguram sacos de papel. Ao fundo, um muro sem pintura. Essa aqui é uma audiodescrição bem técnica, mas também ela não é a da professora Keila, ela foi também muito efetiva para descrever essa imagem. Ela foi, assim, também muito boa. Perfeita, né? Então, assim, vai pegando, assim, os elementos e assim, pode ser feito assim, por exemplo, o professor sempre, ele tem um cronograma, um plano de aula a seguir, né? Se no plano de aula dele tem um slide com muitas fotos e até mesmo de importância também, né, para o entendimento daquele conteúdo, então o professor, na hora de estar passando aquele slide, até mesmo no Google Meet, né, no sistema remoto, tanto presencialmente, o professor leva uma colazinha daquela imagem, eu acho importante escrever isso e isso, leva a colazinha e lê na hora que está passando o slide para o aluno também, para todo mundo, né? Descrevendo a imagem. Karina, eu queria só fazer o link aqui com algumas mensagens que o pessoal está deixando no chat. Vou só resgatar, para a gente não perder, eu vou resgatar desse tema e depois eu vou estar voltando para os temas anteriores. A professora Keila pontuou, né, que os alunos nos provocam a ocupar essa posição, e nesta eu não me liguei que era sobre café até ali a legenda. Acontece, professora Keila, também, compartilho também do que a professora Ana Nery falou, assim, com o tempo, com a prática, né, vai vindo essa parte técnica, né? Então, assim, o importante é começar, o importante é ir inserindo alguns elementos. Hoje não percebe o título, por exemplo, a professora Keila ficou na dúvida do material, do acrílico, né? Mas o importante é ir treinando, professora, como você bem disse, né? E vai melhorando com o tempo. Essa questão do estilo, professora Keila, professora Ariana e também professora Ana Nery, varia muito. Por exemplo, propositalmente, quando Karine e eu montamos a formação, ela ficou com essa parte da autodescrição, porque é uma parte que ela tem esse domínio técnico. Não que eu não tenha, mas é porque eu já tenho mais dificuldade, como a professora Keila falou, dessa questão da emoção, né? Então, eu também, viu, professora, se eu fosse descrever, dizer, gente, eles estão assim, interessadíssimos, sorrindo, querendo saber o que está dentro dessa sacolinha. Então, isso são vícios que a gente vai diminuindo depois. A Karine faz isso com muita perfeição. É tanto que quando vem a audiodescrição, eu já troco com ela. Quando eu faço a audiodescrição, já mando para ela me dar um feedback. Ela faz a dela, manda para eu dar um feedback. Porque nós somos técnicas. Então, o nosso papel é esse. Se no meio de uma descrição ou outra rolar uma emoção, também, professora Keila, não precisa ficar triste, né? Ou se hoje vocês não vão fazer uma audiodescrição tão técnica, tão perfeita como a da Karine, mas com a prática vocês vão conseguindo fazer. Só para deixar para você retomar, a professora, deixa eu baixar aqui, a Ariana, a professora, deixa eu ver aqui, gente, muitos comentários no chat, uma professora que falou da idade. É interessante também comentar a faixa etária das crianças, porque poderiam ser de 2 a 10 anos. A professora Ariana, na audiodescrição dela, já acrescentaria essa informação de que são 3 crianças, mas de que faixa etária. Na audiodescrição dela, ela já acharia importante também colocar os elementos de idade, enfim, outros elementos.
A professora Ariana levantou a mão, eu vou passar para ela, e depois você pode retomar, Karine. Tá, ok. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Me desculpem chegar atrasada, eu estava na reunião do PIBID, mas eu consegui entrar ainda a tempo. Eu sou professora do Departamento de História, e eu já tive 3 alunos e alunas com deficiência visual nas minhas turmas, e foi com eles que eu aprendi a ser professora para eles, né? Eles me ensinaram muito. E aí eu queria comentar também, né, como a Érica colocou, cada uma de nós tem nossas dificuldades, eu queria lembrar também que as nossas áreas também vão fazer a gente ter olhares específicos e sobre o que tem de relevante na imagem, a assinalar. Por exemplo, eu que venho da história, com certeza, para mim, faz diferença apontar se é uma pintura, se é uma fotografia, se é um quadro, enfim, por exemplo, eu já traria preocupação com essas coisas materiais da produção da imagem, da data, por isso que me preocupa saber as pessoas, a idade das pessoas que estão lá, porque eu preciso situar os sujeitos, mas isso, com certeza, é por causa do que a minha área me faz me preocupar quando eu leio uma imagem, também eu acho que também tem essas particularidades. Foi Keila, né, que descreveu a outra. Não sei se é acrílico. Para a história, para a educação, pode ser que o acrílico ele não estivesse fazendo diferença na imagem. Para a galera que trabalha com engenharia, etc. e tal, comentar a natureza dos materiais, por exemplo, já faz a diferença, né? Então, eu aprendi também com Francisco. Deixa eu ver se eu me lembro de cabeça os nomes, não vou me lembrar de cabeça, mas eu me lembro do primeiro me marcou, foi Francisco, né? Que é isso, assim, aprendi com ele, né? E aprendi também que vai ter coisas que eu vou conseguir dar conta, tem outras que não me frustrar, mas, enfim, o importante é que a gente tente dar conta reconhecendo as nossas bagagens, sabe? E a nossa área também, porque ela também vai influenciar, né? O que a gente está selecionando para ler na imagem. Exatamente, professora, muito bem colocado, né? Foi aquilo que eu falei lá no início, da importância também para que o aluno ele tenha conhecimento de acordo com a área, né? A importância dessa descrição para vários tipos de disciplinas e tal. E por exemplo, está fazendo a descrição de gráficos, né? Imagina lá na aula o aluno está lá na aula de matemática, descrever para que o aluno tenha aquele entendimento, né, daquele gráfico, que tipo de gráfico é aquele, os símbolos também, cada área, né, cada professor tem essa importânciazinha para que aquele aluno, ele venha a ter o conhecimento efetivo daquela imagem. Érica, no caso, assim, mas ninguém vai ter esse conhecimento completo. Eu digo isso por mim, né? Eu fiz o Enem durante 10 anos, até chegar na UERN, e durante 10 anos foi 10 professores diferentes. Eu lembro que na minha primeira ou foi segunda prova do Enem, né, que eu sempre escolhi a língua espanhola, né, quando eu fiz, e eu já estava pensando, a professora leu a prova de espanhol todinha em espanhol para mim. Então, se eu não tivesse nenhum conhecimento em espanhol, eu estaria perdido. Aí veio química, física, biologia, que tem um monte de símbolos, caracteres diferentes. E, às vezes, nem o professor também, eles não sabiam descrever, né? Aí isso vai de cada aluno saber deduzir o que é aquilo ali. Aí lá dizia setinha para cima, setinha para baixo, nas cadeias de químicas mesmo. Humanamente, é muito difícil para um deficiente seguir, né? Ou um professor descrever uma cadeia de química para um aluno com deficiência total. Então, ela dizia seta para cima, seta para baixo, eu fazia de conta que eu sabia a resposta e ela respondia qualquer coisa. Karine, rapidinho, só para complementar a fala de Alexandre e da professora Ariana, e eu devolvo para você, certo? Então, Alexandre, exatamente como você falou, acho que
é uma relação, né, de troca também, né? Por exemplo, nos Enems que eu li agora, tinha a pessoa específica para ler espanhol, não é? Porque eu domino inglês, mas espanhol não domino. Então, acho que também tem que ser essa troca, tem que... O importante é a gente ver também que a pessoa está tentando, né, Ariana? Por exemplo, vou deixar aqui um depoimento meu de um aluno que eu não sei se foi seu, mas foi um aluno de história, não vou dizer o nome dele. E o quão é importante esse olhar do profissional, porque eu e Karine fazemos uma leitura técnica. É importante a gente, enquanto com a leitura técnica, não influenciar o aluno, né? Quando a gente bate muito nessa questão técnica, é isso. Eu não posso chegar na prova e dizer, Alexandre, eu vou ler, olha, tem isso aqui, dá dicas. Por exemplo, eu fui ler uma prova de história e lá tem uma imagem, me perdoem, eu não vou saber os nomes técnicos que tinham lá, os autores e tudo, mas eu li os autores, li a fonte da imagem e comecei a descrever a imagem. Eu disse assim, olha, aluno tal, são duas crianças que estão mamando em uma loba. Na hora o aluno disse, eu já sei, eu lembro disso. O professor explicou que foi isso, que foi aqui, que me deu uma aula de história. Eu disse, e eu bem técnica, né? Eu disse, então, a pergunta é tal. Essa resposta eu já sei, porque ele já linkou tudo que é imagem. Eu só disse isso, que eram duas crianças mamando em uma leoa, em uma loba. Então, assim, é importante o nosso papel técnico, professora Ariana, é muito importante, mas esse olhar que vocês, em cada disciplina, vão passar para o aluno, eu e Karine, a gente não consegue, porque eu sou de letras língua portuguesa, Karine é de letras espanhola. Então, se for algo de história, uma ou outra coisa a gente vai dominar. E pela técnica, a gente não pode influenciar a leitura do aluno. É só isso, gente. Eu vou deixar a Karine voltar. Desculpa, Karine. Perfeito, mas disse tudo ela já, gente. Vou passando aqui, vamos dar continuidade aqui. Vamos falar agora, né, dos princípios básicos de orientação referentes ao aluno com deficiência visual no ensino presencial. Karine, desculpa interromper novamente, mas eu vou só, como a gente vai passar para outro tópico, eu vou só perguntar, gente, eu vou resgatar algumas perguntas aqui do chat e vou perguntar se tem alguma dúvida, certo? Então, a Flávia Maiara, lá no início, pediu para compartilhar o link da gravação. Flávia, nós vamos compartilhar todo o material, já vou colocar, já agora, no final da minha fala, eu vou compartilhar com vocês o Drive, que tem todo esse PDF, de todo esse passo a passo que eu e a Karine estamos falando. O professor Fabiano perguntou se tinha algum áudio para ver como é que ficava, Karine, a leitura no Foxit Reader. Então, professor Fabiano, eu sou a leitora pobre, Karine é a leitora rica. Vocês já perceberam que o meu computador nada funciona, só funciona no computador dela, né? Karine, você tem aí algum áudio para a gente colocar? Tenho sim, vou colocar. Já vai procurando aí enquanto eu finalizo, certo? Tá certo. Então, professor Fabiano, a Karine vai mostrar como é, porque o meu som, professor Fabiano, me faz passar vergonha, entendeu? Porque o meu som é aquela coisa, só eu escuto o som do meu computador, ninguém mais escuta. A Karine, então, vai abrir o Foxit e vai mostrar para vocês como é que o leitor lê, certo? O professor Joanilson perguntou se hoje a gente ia falar sobre o NVDA. Professor, esse tema vai ser abordado pelo Claudion Melo na formação que ele vai fazer dia 25/3. Então, ele vai falar sobre o JAL, sobre NVDA. Infelizmente, até pela questão do tempo, não deu para a gente colocar aqui, mas dia 25 é o curso dele, ele vai falar de todas essas partes de tecnologias assistivas, certo? Poderia ser enviado por e-mail para os inscritos? Sim, professora Vera Lopes, eu vou estar enviando, vendo com o pessoal da capacitação, não é? Porque a gente não tem acesso ao e-mail de vocês, mas eu vou compartilhar o PDF com o pessoal da Progep, com o Nestor,
e aí eles encaminham para vocês, certo? E só para finalizar, Karine, a professora Ariana pediu a fala, aí depois você passa o áudio, porque o professor Fabiano quer ouvir como é o áudio e eu vou passar vergonha, né? Professora Ariana, você. Pronto, tá certo. Não, gente, é que eu tinha esquecido de abaixar a mão. Foi só isso. Baixei a mão tá agora. certo. Tá bem. Vai, Karine. Abri aqui o textinho, né, no Foxreader. Vou aqui em exibir. Nós temos leitura, ativar leitura, e depois nós voltamos para ler da página atual ou ler na página atual, vai ler o texto todinho seguido, e ler na página atual aqui, essa primeira opção, ele vai ler somente a primeira página, a página que você quiser ler. Então, vou colocar aqui para dar... Seguridade Social Brasileira, Desenvolvimento Gente, só um Histórico, Tendências momentinho, Recentes, peraí. Ana Elizabeth Mota, Eu vou parar aqui, porque eu escuto muito rápido, eu já peguei, assim, o ouvido dos alunos, assim, e eu vou diminuir a velocidade, também pode diminuir a velocidade. Eu já coloquei bem rápido, porque como eu verifico o texto, para saber se ele está audível, então eu coloquei mais rápido, mas vou colocar mais lento. Vem aqui, controla a velocidade, controla o volume, ativar de novo. Seguridade Social Brasileira, Desenvolvimento Histórico e Tendências Recentes, Ana Elizabeth Mota. Seguridade Social Brasileira, Desenvolvimento Histórico e Tendências Recentes, por Ana Elizabeth Mota. As políticas de proteção social, nas quais se incluem a saúde, a previdência e a assistência social, são consideradas produto histórico das lutas do trabalho, na medida em que respondem pelo atendimento de necessidades inspiradas em princípios e valores socializados pelos trabalhadores, Vou pausar aqui, gente. reconhecidos pelo Estado e pelo patronato. Pronto. Acho que deu para escutar mais ou menos. Deu para escutar e saber como funciona, né? Essa leitura. Obrigada, Karine. Deu sim. Então, gente, quando o texto está audível, é assim, ele lê igual na tela. Quando não tá, ele diz branco, branco, e você vai clicando, ele só diz branco, 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 certo? Arrasou, Karine. De proteção social. Desculpe, gente, o negócio já tá lendo aqui de novo. Pronto, vou fechar aqui. Vamos lá. Agora eu vou passar a palavra, né, para a Érica. Depois eu retomo também. Érica, vou deixar com você agora, tá certo? Então, gente, obrigada, Karine. É assim, gente, o suporte técnico é assim, gente, uma vai complementando a outra. Então, para a gente finalizar, estamos já nos aproximando dos momentos finais, certo? Esse tópico é bem curtinho, o tópico 4 é mais, assim, algumas orientações. Então, a gente já deixa já o espaço que vocês já vão anotando aí se tiver alguma dúvida, que em mais uns 15 minutinhos a gente vai estar finalizando. Enquanto eu abro aqui o meu slide e compartilho com vocês, eu queria só deixar um agradecimento especial ao aluno Alexandre, que está aqui dando dicas no chat, está aqui respondendo as perguntas. Tudo bem, Alexandre? Não esperava outra coisa de você, meu querido. Então, para finalizar, deixa eu só compartilhar aqui com vocês, apresentar. Foi? Karine? Foi sim. Valeu, Alexandre, obrigada. Então, gente, no ponto 4, é um pouco de tudo isso que a gente falou, certo? É mais um convite para a gente praticar tudo isso, né? Então, assim, os princípios básicos de orientação referente ao aluno com deficiência visual no ensino presencial e no ensino remoto, algumas coisas a gente conseguiu adaptar, outras coisas a gente transformou, mas é muito do que vocês todos falaram aqui, né, dos professores que já contribuíram, vai muito disso, vai muito do feeling de cada professor, a melhor metodologia, a melhor maneira, vocês são as pessoas
capacitados para estar desenvolvendo isso. A gente auxilia nessa parte técnica, mas essa parte da metodologia, do sentir da sala de aula, do como conduzir, a gente sabe que vocês já dominam, como a gente já deu exemplos aqui, na fala das professoras Ana Nery, na fala da professora Ariana, e a outra professora Keila, né, que leu o material. Então, a gente vai dar algumas orientações gerais para a gente estar finalizando a nossa formação de hoje. Então, uma primeira dica que a gente dá enquanto orientação é sempre alinhar com o aluno as adequações que podem ser feitas dentro das limitações do ensino remoto. Não tem como, gente, ser 100%, né? A gente sabe que tem limitações, vocês vejam, o meu computador funciona para algumas atividades, o computador da Karine funciona para outras. Vai ter aluno que não vai ter uma internet de qualidade, enfim. Às vezes não tem nenhum computador, faz a aula remota pelo celular. Então, assim, essas questões que vão para além do nosso controle, do nosso domínio, não tem outro jeito, não tem técnica, não tem algo especializado que resolva. É você sempre ver com o aluno o que ele domina, o que ele consegue. Eu digo isso porque, às vezes, numa mesma sala de aula, tem 3 alunos, tem 2 alunos, e a gente consegue fazer uma adaptação para um que não funciona para outro. Tem aluno, por exemplo... Como assim, Ana? O que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer com isso, gente, que tem aluno que domina as tecnologias assistivas, tem aluno que não domina, né? Tem aluno que tem dificuldade com computador, tem dificuldade com essa parte de celular, os dispositivos de acessibilidade do celular também. Então, assim, vai ter coisas que você vai fazer que um aluno resolve para ele e que para o outro não resolve. E aí você, enquanto professor, enquanto mediador, vai ver como vai fazer a adaptação do material para o aluno, certo? Eu digo isso porque tem gente que só está fazendo aula remota com o celular, que o leitor do celular não lê os PDFs. E aí, como é que vai fazer? O professor vai fazer também como, não é? Então, essas coisas são conversáveis e vocês têm todo o gabarito para estarem vendo mesmo essa questão do tempo atípico, né? E sempre conversar, ver com o aluno as adequações. Ver, como eu disse no início da minha fala, a gente intermedia, a gente tenta fazer acessibilidade, mas a gente sabe que tudo tem um limite, tudo tem um ponto. Então, alguma coisa também não vai ter como a gente atingir 100%. Outra informação muito importante, que eu já vi que muitos fazem aqui, é oralizar as informações que circulam no chat da sala virtual, pois existem diferenças de resíduos visuais. Por exemplo, aqui, o professor está dando aula e olhar o chat, como é que faz, Érica? O professor está dando aula e olha o chat ao mesmo tempo, como é que é isso? A ver como a melhor forma, né? Às vezes faz como eu fiz, oraliza só em um determinado ponto, para e situa, porque o aluno que tem um bom resíduo consegue acompanhar o chat. Se for um aluno que não tem um resíduo que dá para ele acompanhar as letrinhas do chat, ele só vai ouvir a sua voz e o que for oralizado no microfone. Então, toda a interação do chat o aluno vai perder. Então, é importante você estar ali concentrado na sua aula, estar descrevendo as imagens, estar descrevendo aquilo que é importante no conteúdo, dá uma pausazinha, vai no chat e diz, no chat comentaram isso, isso e isso, surgiu a dúvida disso, daquilo, aquilo, e você, enquanto professor, oralizar o que está no chat, ou pedir a algum aluno também alinhar, se for uma aula em dupla, como no caso eu e a Karine, que estamos fazendo essa formação em dupla, combina de um ficar no chat, outro ficar na apresentação. Se for você sozinho, você vai ter que dar esse tempo, ou você alinha com algum aluno. Aluno X, por favor, como está o chat? As orientações que estão no chat, as conversas, as interações, porque às vezes o que está no chat o aluno perde, e às vezes é uma coisa que é importante para ele, é uma discussão, não é? Então, sempre ter esse cuidado de, se está no slide, fazer como a Karine fez, dentro do possível, descrever o que é que está de imagem. Se for só palavras, como agora que eu estou lendo, não precisa eu ler para o aluno o que está aqui,
porque na minha fala, na minha oralização, já está os pontos principais do slide. Então, não precisa você ler tudo o que está no slide. Você precisa ler os pontos principais e descrever as imagens. No chat, do mesmo jeito. Você não vai ler do início até o fim do chat. Então, você seleciona alguns pontos principais ou vê com o aluno essa interação, que até o tempinho que você descansa, toma uma aguinha, o aluno, você alinha com algum aluno, cada dia alinha com um aluno, para ver essa questão do chat, o que é que está acontecendo no chat. E descrever as figuras e gráficos e os elementos principais do slide também por isso, né? Porque o aluno vai ficar preso ao que você está oralizando. Então, todos os detalhes que você puder compartilhar com ele nessa oralização do que está acontecendo, porque a sala virtual é a sala, né? Então, o chat é um componente da sala, o slide é outro componente da aula. Então, você está situando aquele aluno do que está acontecendo na aula como um todo. Vou passar para a Karine, para ela finalizar o nosso quarto tópico. Pronto, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês o nosso quarto tópico. Está aparecendo aí? Acho que está, né? Vou falar aqui alguns pontos, né? De enviar o material para adequações com antecedência para que o aluno possa ler antes da aula, né? A importância de enviar com antecedência o livro, o material para o departamento, né? Para que esse material, que essa adequação, ela seja feita num prazo que anteceda, né, a necessidade desse aluno, né? O aluno também, ele precisa receber esse texto antes, para que também possa ser feita a leitura. Muitas vezes o aluno também, ele tem essa leitura com a gente, com os técnicos, né? É feito todo um cronograma também com esses alunos para a leitura desses textos. E também, na dúvida, sempre perguntar ao aluno o que ele consegue e o que ele não consegue atingir. Essa é a principal forma de saber a necessidade daquele aluno, né? Eu costumo sempre, quando eu vou trabalhar com um aluno, um texto, fazer uma leitura, eu sempre pergunto, qual a melhor maneira para você, né, para o aluno? Como é que nós podemos conseguir atingir um objetivo efetivo, né, para que esse aluno tenha um bom atendimento. Então, assim, o professor sempre pergunte a esse aluno, né, o que é que pode ser feito para que ele consiga atingir o seu objetivo. Então, assim, nosso conteúdo, nossa formação, ela vai terminar aqui e nós estamos abertas, né, para tirar qualquer dúvida, para a gente treinar um pouquinho mais.